Meu nome é Daniela Perfeito, para quem não me conhece, sou psicóloga e psicopedagoga e atuo na área de aprendizagem, relacionamento e ansiedade há mais de 20 anos. E eu decidi conduzir uma pesquisa há 2 semanas sobre saúde emocional para levantar aí algumas dores, questões, dificuldades, alguns aspectos em que as pessoas gostariam de ter algumas respostas, algum esclarecimento, fazer alguma reflexão, e em função disso eu vou conduzir esses próximos vídeos. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que responderam e que contribuíram para que eu pudesse produzir todo esse material. Bom, hoje eu quero falar então sobre procrastinação. O que é procrastinação? É o famoso deixar para depois e empurrando com a barriga, né? Vamos lá, vou falar de 3 questões. Por que se procrastina? Como não se procrastinar? E alguns exemplos. É claro que é um assunto extremamente amplo e depende da realidade de cada um, do problema de cada um, mas eu vou citar aqui algumas coisas que acredito que possa se fazer aí analogias, encaixar na realidade de vocês. Então, uma coisa é quando você procrastina, deixa para depois alguma tarefa que não tem impacto na sua vida, que não vai te causar nenhum prejuízo emocional, material, físico. Outra é você procrastinar aquilo que tem um impacto na sua vida e que vai trazer um problema. De qualquer forma, a decisão ainda é sua, se você age ou não. Por exemplo, se você tem que fazer exames porque você não está se sentindo bem e você vai deixando, de repente, isso que você tem pode se tornar muito maior. Você tem uma louça para lavar. Ai, agora eu não quero, aí depois eu lavo. Isso vai impactar na sua vida? Muito provável que não. Então isso não vai gerar um problema para você, você pode até lavar depois, né? Você, sei lá, precisa emagrecer. Ah, mas segunda-feira eu começo. Aquele velho, segunda-feira eu começo a malhar, segunda-feira eu começo a emagrecer, segunda-feira eu começo a parar de fumar. Pode ser que isso tenha um impacto ou não na sua vida. Você sabe como tem sido para você esse hábito ou essa ação que você não toma. Então, o primeiro ponto é: isso que eu estou deixando para depois vai gerar um impacto negativo na minha vida, cuja consequência, se for negativa, eu não vou dar conta, ou pode ser pior do que está, ou é algo que não vai fazer a menor diferença. Ponto número 1. Ponto número 2. O que está por trás de nós não fazermos as coisas? O medo de não dar certo. E aí, enquanto você não faz, pelo menos você tem aquela sensação de que, bom, eu não fiz, eu sei que eu ainda não agi, eu tô parada nisso, mas pelo menos você ainda não sabe que não deu certo, então você não tem que lidar com a frustração de não ter dado certo. E então você vai deixando. Para outros, o simples medo de não dar conta da consequência. Então você tem uma determinada ação para fazer, que seja, você tem que fazer os exames, como eu falei, e aí de repente você descobre que você está doente. Pô, eu estava tão bem quanto eu não sabia disso, eu tinha uma dor aqui, mas e agora que eu vou ter que fazer tudo isso? Que bom, você sabe o que fazer, há tempo de fazer. O que tem que fazer, tem que fazer. Outras pessoas não fazem pelo movimento completamente oposto, pelo medo de dar certo, o medo do sucesso que a gente chama. Outras pessoas não fazem porque acham que não são capazes. Ah, mas eu não vou conseguir mesmo. E aí entra aquela síndrome do impostor, que é quando a gente se sabota, né? Isso é um outro assunto. O fato é que cada um tem uma razão para não fazer. Então eu poderia ficar horas aqui falando disso, e esse vídeo já está com mais de 4 minutos. Então, o mais importante, isso que você não quer fazer ou está empurrando com a barriga, vai afetar quanto a sua vida o não fazer, o quanto isso vai te prejudicar e vai te trazer problemas ainda maiores. Outro ponto, eu quero muito fazer, mas eu sei que eu vou deixando. Coloque um prazo. Estabeleça uma deadline, assuma um compromisso com você.
Outro ponto, é uma prioridade na sua vida? É algo que você quer muito por algum fim ou precisa? Se sim, tá esperando o que para colocar movimento? A vida pede movimento. E não adianta deixar de fazer, porque vai achar que de repente alguém vai fazer por você. Um trabalho de escola, não, eu não vou entregar, porque vai que, né, com essa pandemia toda, a professora muda de ideia, cancela na última hora, aí deixa assim. Então também não deixe de fazer achando que o universo vai atuar e vai resolver isso para você. As coisas não funcionam assim. Coloque a sua energia se assim julgar necessário, mas avalie, se eu não fizer, continuar assim, paralisado nessa ação, não importa se é uma ação pessoal, uma tarefa de casa, como eu falei, uma questão profissional, se é buscar um emprego, mas gente, não usem muletas para isso. Então tentem identificar, a pandemia sim, ela nos cerceia em muitas coisas, mas há muito que dá para fazer e não é porque você está em casa isolado, porque está fechado, que você pode justificar um não movimento. Apenas avalie de acordo com essas coisas que eu elucidei aqui e muito boa sorte nessa descoberta. E se não der certo, pelo menos você tentou.